Então, boa tarde a todos mais uma vez. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Obrigada. Que simpatia que esta audiência tem. Hoje vamos falar daquele assunto, de volta à vida corporal. É um assunto que se enquadra no âmbito daquilo que é o entendimento que a doutrina faz sobre o mundo espiritual. E falo de forma fundamentada. E se repararem, está ali segunda parte, porque talvez alguns de vocês se recordem que há uns meses atrás eu disse que daria início a um ciclo de palestras sobre exatamente o mundo espiritual. E em que o primeiro tema foi exatamente a vida espiritual, portanto, tudo enquadrado na vivência no mundo espiritual. Para recordar melhor, portanto, o tal ciclo de palestras, houve uma primeira, essa tal há uns meses atrás, uma primeira parte em que falámos sobre a vida na espiritualidade, como é que era viver na espiritualidade. Depois, a segunda parte que vai ser hoje, de volta à vida corporal, e ao fim e ao cabo estamos a falar das questões relacionadas com a reencarnação. Depois, no futuro, haverá uma terceira parte, regresso à vida espiritual, que ao fim e ao cabo é a desencarnação. E depois vai haver uma última palestra, portanto, denominada Como Lidar com a Morte, que vai ser, ao fim e ao cabo, um resumo, conclusão deste breve ciclo de palestras sobre o mundo espiritual. Portanto, como disse, hoje vamos então para a palestra De Volta à Vida Corporal. Mas antes de iniciarmos, e para fazer a ponte com o tema que foi a primeira parte, portanto, a vida na espiritualidade, no final dessa palestra, e muitos de vocês vão se recordar, eu apresentei um pequeno vídeo que vou voltar a apresentar, porque vai servir de ponte entre essa primeira palestra e esta segunda parte. Portanto, um vídeo que no fundo é um trailer de um filme, para ser pequenino teve que ser o trailer só, o trailer de um filme chamado O Nosso Lar, que, como sabem, é baseado no livro que tem o mesmo nome. Portanto, é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, foi publicado em 1944. Como curiosidade, eu refiro que era um período em que decorria a Segunda Guerra Mundial, e digo isto porque depois há uma pequena referência no próprio trailer acerca desse assunto. E, portanto, basicamente relata a vivência do espírito de André Luiz, que é quem faz o relato que através da psicografia de Chico Xavier chega ao livro. Portanto, faz o relato daquilo que foi a chegada dele ao mundo espiritual. Portanto, quando falamos que alguém está no mundo espiritual, só para recordar, dizemos que está na erraticidade. Portanto, estar na erraticidade é quando estamos entre duas encarnações, portanto, desencarnados, de volta ao mundo espiritual. Nessa altura estamos na erraticidade, e estando André Luiz na erraticidade, faz então essa descrição daquilo que encontrou. Vamos então recordar esse pequeno vídeo.
Olá, André. Como está? Que lugar é esse? Quem são vocês? O que aconteceu aquilo comigo? Todas as suas perguntas vão ser respondidas no tempo devido. Mises, eu preciso de explicações. A vida na Terra é que é uma cópia daqui, André. Mas tudo aqui tem um porquê e um sentido, como você vai ver. Meu Deus! Como posso mandar uma mensagem para a minha família? Eu preciso vê-los. Como ele era, Clarice? Ele era um homem bom, não tinha muito tempo pra gente. Amados irmãos, uma grande guerra de alcance mundial começa. Milhões de almas voltarão em breve. Eu não vou esperar anos e anos para retornar. Vamos embora. Me perdoe. Há corações orando por você. André, o mundo precisa de histórias felizes. Um dia você vai entender. É sempre tempo de recomeçar. Alguma vez você imaginou vida depois da vida? E então é assim que, depois de recordarmos este pequeno trecho do filme O Nosso Lar, vamos então entrar no tema de hoje, de volta à vida corporal. E portanto, sabendo nós que somos espíritos imortais, sabendo que estamos sujeitos à lei da evolução e que necessitamos de percorrer todo um longo percurso ao longo dos milénios, aperfeiçoando-nos espiritualmente, aperfeiçoando o próprio corpo físico, aperfeiçoando e fazendo evoluir toda a nossa estrutura enquanto seres, passamos por enormes transformações e também desafios, claro, e foi a partir desses desafios da nossa existência que fomos conquistando novas aquisições, tal como eu disse, físicas, morais, intelectuais, ao longo das sucessivas reencarnações. Portanto, sem dúvida que esta questão das reencarnações é de suma importância como forma de podermos evoluir. E de facto, nós se calhar não pensamos muito nisso, mas quando nós pensamos, quando nós analisamos a nossa existência atual, a complexidade a que já chegámos enquanto seres, o corpo físico, o próprio corpo físico, que nós às vezes falamos só como se fosse um veículo de evolução, mas é um veículo bastante complexo, que para chegar aqui, só uma obra tão poderosa como a obra da criação, a obra divina da criação, seria capaz de sustentar e de fazer progredir a complexidade do corpo que hoje atingimos e que vai continuar a evoluir, e juntamente com ele o espírito e por aí fora. E de tal maneira que, como exemplo disto, no livro Evolução Anímica de Gabriel Delane, ele diz o seguinte: graças à lei da reencarnação e ao conhecimento da natureza da alma, torna-se fácil compreender o progresso do espírito, desde as modalidades mais rudimentares da existência até às suas manifestações mais elevadas. O princípio inteligente percorreu lentamente todas as escalas da vida orgânica. Isto de resto é uma coisa que já foi tratado também em outras palestras, portanto, todo este percurso evolutivo que nós fizemos para chegar até aqui e que ainda teremos de fazer para atingir outras instâncias de maior elevação, maior felicidade e maior pureza espiritual. Para enquadrarmos o tema de hoje, portanto, de volta à vida corporal, naquilo que são os princípios básicos da doutrina espírita e que ali temos presentes, portanto, desde logo, há um que está presente, que é o da imortalidade da alma. Obviamente que o assunto que tratamos, como primeiro princípio, requer que seja uma realidade a imortalidade da alma. Mas, principalmente no tema de hoje,
o tema da lei da evolução e, portanto, da reencarnação associada à lei de causa e efeito. Portanto, a reencarnação é, sem dúvida, o princípio básico, fundamental para o tema de hoje. Reencarnação essa que é talvez uma das maiores manifestações da justiça divina. E vamos ver porquê. No Livro dos Espíritos, capítulo 4, da segunda parte, é dito que a doutrina da reencarnação é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens, que se acham em condição moral inferior, a única que pode explicar o futuro e afirmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. E só assim, de facto, nos é possível evoluir. Se nós, perante um conjunto de situações que não conseguimos alcançar numa encarnação, ficássemos inibidos de poder continuar a evoluir, estaríamos completamente maniatados nessa possibilidade de vir a ser mais felizes por ter condição de vida espiritual mais evoluída. E, portanto, nessa medida, sem dúvida que a reencarnação é uma das grandes manifestações da justiça divina. E também no livro Perispírito e suas modulações podemos ler que a reencarnação tem como base a justiça divina, lá está, que alia a caridade com a disciplina retificadora, oferecendo novas oportunidades de reparação da lei naquilo em que ela foi violada. Também é dito neste mesmo livro que, mesmo quando a condição moral daquele que invade o túmulo, ou seja, daquele que desencarna, atingindo as raias da inferioridade, a reencarnação é a mão de Deus estendida a abrir novas portas para a regeneração. E sem dúvida que, havendo no panorama espiritualista do nosso planeta Terra um conjunto de visões diferentes acerca deste assunto, do que acontece pós a morte, sem dúvida que esta é aquela que de facto faz todo o sentido, esta questão da reencarnação, da possibilidade de novas oportunidades para corrigir, novas oportunidades para evoluir. Fazendo, aliás, lembrar aquilo que Jesus dizia, de acordo com os Evangelhos, que nenhuma das ovelhas do meu rebanho se perderá. Portanto, pode demorar mais ou menos tempo, mas todos nós, inevitavelmente, chegaremos a patamares de maior felicidade, de maior aperfeiçoamento, de maior evolução. E então, entrando de uma forma mais específica no processo da reencarnação, vamos começar com a sua preparação. Portanto, estando aquele que vai reencarnar, estando na espiritualidade, estando na tal erraticidade, há toda uma preparação que é necessária iniciar. Portanto, esta preparação, que também vem falada no Livro dos Espíritos, neste caso no capítulo 7, também da segunda parte, podemos ler, para o nosso esclarecimento, que a reencarnação é uma necessidade do espírito para a sua evolução, lá está, como eu disse. Todos estão ou já tiveram sujeitos a esta lei. E, portanto, só com ela é possível evoluir. E quando diz aqui que estão ou já tiveram, é porque também sabemos que aqueles que já evoluíram a determinados patamares de superioridade já não necessitam obrigatoriamente de reencarnar na matéria, nos corpos físicos, portanto. Também nos diz o Livro dos Espíritos que, dependendo do grau de elevação dos espíritos, uns têm maior consciência da sua necessidade, da necessidade da reencarnação, que outros. Portanto, esta consciência da reencarnação, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, não é uma certeza absoluta em todas as mentes, em todas as inteligências. Depende sempre da evolução espiritual de cada um. Uns desejam-na como forma de poder evoluir mais depressa, e para isso já é preciso um determinado grau de esclarecimento. Enquanto outros ou não
têm dela da reencarnação uma noção clara ou veem-na com incerteza e de alguma maneira resistindo-lhe. E é precisamente por esse motivo, pelo motivo de por vezes haver resistência ou até falta de entendimento da necessidade da reencarnação, que há por vezes as chamadas reencarnações compulsórias, em que, mais uma vez, pela justiça divina que faculta esta possibilidade e esta oportunidade, os próprios amigos espirituais responsáveis por estes setores, de uma forma compulsória, levam esses espíritos necessitados a novas reencarnações. E para falarmos da preparação para a reencarnação e todo o processo reencarnatório, não poderíamos deixar de falar do perispírito, porque ele tem uma importância fundamental neste processo. E de resto vamos ver ao longo da apresentação exatamente essa importância. Mais uma vez, no Livro dos Espíritos, no capítulo 1, podemos ler em relação ao perispírito, que perispírito, isto para relembrar, não é? Perispírito é o corpo fluídico do espírito, também chamado corpo espiritual, e é semimaterial, ou seja, é de uma matéria não tão densa como esta que nós conhecemos enquanto encarnados e que constitui o nosso corpo. Portanto, e daí diz-se que é semimaterial. O perispírito acompanha o espírito a que pertence, tanto quando ele está encarnado como quando está desencarnado. Portanto, o nosso corpo espiritual está sempre connosco, essência, alma. Portanto, o corpo espiritual é exatamente aquele corpo com que nós, quando partirmos para de volta para a espiritualidade, é o corpo com que nos apresentamos lá, e é o corpo que é exatamente o modelo do modelo físico. Ou seja, nós, quando estamos encarnados, temos a nossa alma, temos o nosso corpo espiritual que está ligado célula a célula ao nosso corpo físico, como vamos ver um pouco mais à frente. E também nos diz o Livro dos Espíritos que o perispírito é um corpo fluídico de grande complexidade. É fluídico porque lá está, é semimaterial, é mais etéreo, de grande complexidade, e funciona como modelo organizador biológico do corpo físico. Lá está. O próprio desenvolvimento do corpo físico faz-se de acordo com a própria matriz que é o corpo espiritual, tendo um papel preponderante no decorrer de toda a existência física. E sem dúvida que é uma realidade. Também o livro Perispírito e suas modulações, relativamente a esta questão do perispírito, nos diz que portanto, o perispírito, tal como o próprio corpo físico, esteve e está sujeito aos naturais processos evolutivos que, ao longo dos milénios, têm proporcionado o vasto acervo de conquistas, fruto das experiências vivenciadas nos diversos reinos da natureza, adquirindo progressivamente a necessária complexidade capaz de assumir as funções de psicossoma da alma, ou seja, de corpo fluídico do espírito. E, portanto, sem dúvida que o processo evolutivo do perispírito tem vindo a ocorrer ao longo dos milénios, tanto, isto é importante, tanto no plano físico como no plano espiritual. O perispírito evolui nos dois planos, incluindo no plano espiritual com a intervenção dos espíritos amigos e superiores, sábios, relacionados com as tarefas e as responsabilidades dos processos genéticos de desenvolvimento e funcionamento do próprio perispírito. Portanto, todo este conjunto de informação, que pode parecer um pouco maçuda, mas que é importante para compreendermos o que vamos ver a seguir, que vai ser uma forma mais prática de compreendermos estas situações, mas que é sempre importante termos estas noções prévias para melhor compreender o que vem a seguir. E por isso, voltando à questão da importância do perispírito, ainda voltando ao Livro dos Espíritos, podemos ler que o perispírito é constituído de matéria quintessenciada, essa tal matéria etérica, e por isso intermedia entre o mundo espiritual e o mundo físico, entre o espírito e a matéria. E portanto é exatamente este perispírito
que faz a ponte e que cria as possibilidades de intermediação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Outra característica do perispírito muito importante para o assunto que vamos ver é que o perispírito é moldável pelo pensamento e, como tal, reflete o estado mental do indivíduo, sendo influenciável pelo ambiente fluídico em que transita. Isto é também muito importante. Ou seja, o perispírito reflete o estado mental e físico em razão do equilíbrio mental e emocional de cada indivíduo e também reflete a própria saúde do corpo físico. Portanto, está tudo ligado. E por fim, dentro destas características importantes do perispírito, outra das suas propriedades é a plasticidade. Chama-se plasticidade porque é possível ao perispírito, lá está, através dessa modulação, através da mente, permite ao perispírito expandir-se ou comprimir-se, ou assumir até diversas formas. E agora, como forma de ilustrar, portanto, toda esta parte mais densa, vamos lá, do entendimento e do conhecimento que a doutrina espírita nos traz sobre este assunto, eu fui buscar ao livro Missionários da Luz, um livro também psicografado por Chico Xavier e também ditado pelo Espírito André Luís, aquele mesmo que vimos no filmezinho inicial, em que ele relata o facto dele, enquanto aprendiz na espiritualidade, ter sido dada a possibilidade de assistir a um processo de reencarnação que foi precisamente a reencarnação de Sigismundo. E antes de passarmos ao vídeo onde vamos presenciar esta situação da preparação para a reencarnação, só vamos ver aqui algumas ideias base daquilo que é transmitido neste livro sobre o processo de reencarnação e a sua preparação. Ou seja, os processos de reencarnação, tal como os de desencarnação, são todos diferentes, não existindo dois absolutamente iguais. Isto é uma nota prévia que é importante, uma noção que é importante termos, porque aquilo que vamos ver a seguir não tem que ser exatamente assim em todas as situações de reencarnação, mas é, digamos, um modelo mais ou menos generalizado pelo qual nós podemos ter uma ideia daquilo que se passa. Em circunstâncias normais, o processo reencarnatório é previamente preparado com o auxílio dos benfeitores espirituais responsáveis por essas tarefas, implicando a preparação do espírito reencarnante. Portanto, dentro dessa preparação, há uma coisa que é fundamental, é a preparação do próprio espírito que vai reencarnar. Nas esferas mais altas, são programados e traçados os mapas genéticos que irão planificar o futuro corpo do reencarnante. E por aqui nós começamos já a ter uma ideia da planificação, da complexidade da planificação que é feita previamente à reencarnação. Entretanto, recordemos que o perispírito, ao longo do processo de gestação do feto no útero materno, se vai ligando, lá está, como eu disse há bocadinho, célula a célula ao corpo físico em desenvolvimento. E em relação a isso, os próprios pormenores anatómicos em torno das imperfeições físicas, aquelas pessoas que, por exemplo, de nascença ou ao longo da vida contraem determinados defeitos físicos, bem como outras características biológicas associadas ao seu corpo físico, circunstâncias adversas e ambientes hostis, portanto, tudo isso, situações essas que constituirão formas de aprendizado e redenção ao longo da vida. E, portanto, tudo isto também faz parte dessa tal planificação prévia que é feita antes da encarnação. Aliás, quando nós falamos na questão da hereditariedade genética, a própria hereditariedade genética entra, as possibilidades da hereditariedade genética, entram também elas
como fatores que vão ser tidos em conta neste processo de planificação pré-reencarnação. O mapa de provas úteis é organizado com antecedência, levando em consideração a cooperação fisiológica dos pais, lá está, através da hereditariedade, a paisagem doméstica, ou seja, a influência dos pais, através da educação, através da sua própria formação, e o concurso dos amigos espirituais, nomeadamente os nossos guias que sempre nos acompanham. Então, com base nisto, todo o mapa cromossómico dos nossos cromossomas que constituem e organizam o nosso corpo físico é previamente organizado para atender às necessidades de preparação do reencarnante. O equilíbrio de todo o corpo físico, bem como o volume de fluidos vitais. Nós sabemos que o corpo físico funciona com uma espécie de energia que lhe dá a vitalidade, que é chamado o fluido vital. Então o próprio volume de fluidos vitais, entre outros, também são levados em conta e todo o planeamento é estudado e revisto antes do momento da reencarnação. Portanto, nós por aqui conseguimos ter uma ideia da complexidade de todo este processo e também da grandeza daquilo que é a criação divina e daquilo que é a vida na espiritualidade. Então, com base neste conhecimento que agora, neste entendimento que agora vimos, vamos ver então um vídeo que nos fala sobre o tal vídeo sobre a reencarnação de Sigismundo e que nos vai ilustrar precisamente a preparação para a reencarnação. Então, vamos ver. A vida não cessa, é fonte eterna e a morte é um jogo escuro das ilusões. Fui socorrido e me integrei às atividades da cidade espiritual, nosso lar. Me tornei um aprendiz da vida. Foi assim que comecei. Mas agora irá acompanhar Alexandre em missão na Terra. Eu aprendi muito com ele. Tenho certeza que será uma experiência muito valiosa. Está pronto, André? Sim. Então vamos. Herculano nos espera. Alexandre me convidou para ir à casa de Adelino e Raquel. Seria a primeira vez que acompanharia um caso de reencarnação. Eram 18 horas aproximadamente quando chegamos. Herculano nos esperava. Bem-vindo, Alexandre. André? Esse é Sigismundo. Na reencarnação passada, tirou a vida de Adelino. Agora, ele busca a redenção como filho daquele que foi sua vítima. Alexandre, estou aflito. Ele me afasta com medo e ódio. Acalme-se, meu amigo. Quem não terá suas lutas, seus problemas, suas dores? Todos nós somos devedores uns dos outros. Mas não devemos incomodar nossos irmãos com energias magnéticas perturbadoras
Eu sei do meu crime. Pretendo redimir as minhas culpas. Mas Adelino, apesar das promessas no mundo espiritual, não consegue esquecer os meus antigos erros. Não envenene o seu coração. Não complique a própria situação. Levante as energias, meu amigo. Coragem. Coloque-se no lugar dele. Vítima do teu ato impensado em outro tempo. Mas agora o momento é de gratidão a Deus e harmonia com os nossos semelhantes. Ele tem estado muito abatido, desanimado. É natural. Em tais circunstâncias, a criatura humana sofre certos desequilíbrios diante da necessidade de voltar ao corpo físico, à matéria. Surge o medo, a insegurança de falhar de novo. Mas confiemos em Deus. Tudo vai dar certo. Agora, observemos Adelino e Raquel. Não deu certo o negócio que você esperava? Não. Mas você continua interessado? Sim. E você viaja na próxima semana? Talvez. Mas qual a desculpa da empresa por essa demora? Nenhuma? Mamãe, por que papai está triste? Não sei, meu filho. Ele deve estar preocupado com os negócios. O que são negócios? São as lutas da vida. Papai fica alegre nos negócios? Fica assim. Por que fica triste em casa? O que parece tristeza, meu filho, é o cansaço do trabalho. Papai, por que você não veio olhar de noite comigo? Oh, meu filho, tenho muito serviço essa noite. Mas eu volto mais cedo para acompanhar tuas preces. Mas você já sabe orar sozinho? Mamãe me ensina a orar todas as noites. Quer ver, ó? Meu Deus, abençoe meu papai, que ele tenha muita saúde, que assim seja. Venho orar contigo essa noite. Conversa com o João me fez bem. Há dias que as minhas noites são bem agitadas, com muitas aflições, pesadelos. Sonho sempre com alguém chegando próximo a mim, como se fosse um inimigo, uma sombra que se aproxima. E os sonhos são sempre os mesmos? Sempre. Ele se aproxima, estende as mãos, como um mendigo. Mas eu sinto que ele quer me matar. Eu até tento, assim, ajudar. Mas não consigo. Eu fujo sempre. Sinto um ódio, assim, uma angústia. Eu volto logo.
Volta a tempo para as orações. Papai, você veio. Sim, não falei que eu chegava mais cedo? Antes de fazer a oração, chamar os mensageiros de Deus. Pois bem, meu filho, então chame eles em nosso favor. Venham, mensageiros de Deus. Venham orar com a nossa família. Dentro do quarto havia muita emoção. A criança fazia oração dominical, os pais o acompanhavam em silêncio. Uma luz saía da esposa, envolvendo o marido e o filho. Que assim seja. Durma bem. Papai, você está mais feliz? Muito, meu filho. Jamais esquecerei essa noite. Agora, meus amigos, façamos o nosso serviço. Precisamos conversar seriamente com Adelino. Raquel saiu do corpo físico envolvida por luminosas irradiações. Foi ao encontro de uma das entidades que nos acompanhava, que fora sua mãe na Terra. Raquel não conseguia nos ver. Não se surpreenda, André. Cada um de nós só pode ver aquilo que traga proveito legítimo. Examine a lição. Cada um está num plano mental diferente. Adelino, receba a paz que trazemos em nome do Cristo. O que te assusta? Do que é que você tem medo? Mensageiro de Deus, livrai-me desse pesadelo infeliz. Esse fantasma, ele me assombra. É assim que recebes o irmão mais infeliz? Onde estão as tuas noções de solidariedade humana? Abre o teu coração para aqueles que te buscam em nome do Pai de amor e de bondade. Mensageiro dos céus, eu tenho medo. Eu tenho muito medo. Existe algo entre esse homem de sombra e eu.
que eu não consigo compreender. Sinto que ele quer me matar. Que ele quer destruir a felicidade da minha família. Sempre é possível transformar o mal em bem. Ainda que ele te buscasse como um adversário, ainda que ele te procurasse como um inimigo, abra o teu espírito fraternal. Toda reconciliação é difícil, porque desconhecemos o verdadeiro amor. Mas sem a reconciliação humana, jamais atingiremos a nossa integração gloriosa com a divindade. Equilibra o teu coração e aproveita esta sagrada oportunidade que irá te fazer um homem muito feliz. Me ajuda pelo amor de Deus. Este é o nosso irmão Segismundo, que precisa muito, muito da tua ajuda. Me perdoe, irmão. Me perdoe. E Deus irá recompensá-lo pelo bem que me fizer. Toda essa sua dor vai desaparecer. Me aceita. E eu serei muito mais que um amigo. Eu serei um filho. Eu não entendo. Eu não entendo essa angústia que me rodeia. Mas sinto que está sendo sincero. E sinto também que tem algo entre nós que devemos consertar. Está bem. Está bem. Eu aceito ser seu amigo. O perdão de Adelino foi sincero. As sombras de ódio se dissiparam. Louvado seja Deus. Com o auxílio de Jesus, a tarefa foi executada com êxito. Na próxima semana, você poderá iniciar o serviço definitivo de reencarnação. Por que o cuidado extremo com a reconciliação de Adelino e Sigismundo? André, cada homem, como cada espírito, é um mundo por si mesmo. O pensamento envenenado de Adelino destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da bolsa seminal. Ele poderia entregar-se à união conjugal, mas não atingiria os objetivos sagrados da criação. Consciente ou não, ele estaria impedindo a formação do embrião. A palavra do orientador não podia ser mais lógica. Começava agora a compreender o sentido sublime desse trabalho. Então, depois de termos visto um exemplo de como foi feita esta preparação do caso da reencarnação de Sigismundo, passamos para a próxima fase do processo reencarnatório, que é a fase da fecundação. E vocês perguntam, mas o que é que a parte espiritual tem a ver com a fecundação? Tem a ver em tudo. Antes de passarmos à continuação do filme que nos vai mostrar essa parte, vamos também falar de algumas noções que o livro Perispírito e suas modulações nos traz. Vencida a etapa de planeamento, vem a redução perispiritual, com o consequente esquecimento do passado, sendo o que habitualmente mais apavora o candidato. Ora bem, quando falamos de redução perispiritual, estamos a falar de quê? É importante lembrarmos daquilo que falámos há bocadinho, de que uma das características do perispírito, que é a plasticidade, permite que ele seja reduzido através da força do pensamento e da mente. Portanto, e porquê é que o perispírito precisa ser reduzido?
ele precisa ser reduzido, e é importante também dizer isto, ele apesar de ser reduzido, mantém as suas capacidades potenciais que o caracterizam, portanto, capacidades essas que podem ficar adormecidas, mas não são perdidas. E isto porquê? Porque apesar de dizer ali o consequente esquecimento do passado, esse esquecimento é temporário. Depois do perispírito voltar à sua normalidade no plano espiritual, volta a ter essas lembranças do passado. E, portanto, como eu ia a dizer, é importante esta tal redução perispiritual, porque é a forma de o próprio perispírito se preparar para a ligação ao futuro corpo, num processo de acompanhamento, modulação das formas e do desenvolvimento psicossomático, até não só da parte do corpo físico propriamente, do novo corpo físico que vai nascer, mas também da própria estrutura psicológica, a própria estrutura da personalidade da pessoa que vai reencarnar, desta nova reencarnação, e portanto também na estrutura biológica física por um lado e na estrutura emocional, personalidade por outro. Portanto, e a redução do perispírito é essencial para que depois todo este crescimento do corpo físico acompanhe o novo crescimento do modelo organizador biológico que é o perispírito. No livro dos Espíritos, capítulo 7, também que fala, numa das partes que fala da união da alma e do corpo, na pergunta 344, Kardec questiona: em que momento a alma se une ao corpo? Os amigos espirituais respondem: a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até ao instante em que a criança vê luz, portanto, em que a criança nasce, na altura do parto. E, portanto, vamos agora, com estas concepções, vamos ver agora a segunda parte, através deste vídeo, da parte da fecundação, como é que ela é preparada e a interação existente entre o mundo espiritual e o mundo físico. Uma semana depois, estávamos novamente na casa de Adelino e Raquel. Segismundo, nos ajude com a sua confiança em nosso trabalho, para seu próprio benefício. Use a sua imaginação criadora. Mentalize a forma de um feto. Existem aqueles que reencarnam inconscientes do ato que realizam? Certamente. Assim como desencarnam na Terra, todos os dias, milhares de pessoas sem a menor noção do que está acontecendo com elas. Só as almas educadas conhecem a sua situação. Os espíritos construtores começaram o trabalho de magnetização do perispírito. Ele tornava-se vago, menos lúcido. Segismundo, agora nos ajude. Mantenha clareza de propósitos e pensamento firme. Sintonize conosco. Busque a forma pré-infantil. Mentalize a sua volta. Mentalize na formação de um feto. Volte a ser criança, cada vez menor, menor, pequenino, pequenino, pequenino.
Muito bem, meu amigo. Muito bem. Já sei, André. Você está torturado pelo espírito de pesquisa. O que vimos, porém, é regra geral para todos os casos? De modo algum. Os processos de reencarnação, tanto quanto de desencarnação, variam ao infinito, não existindo, conforme conhecemos, dois completamente iguais. E em que momento Segismundo irá se ligar ao novo corpo? No momento do ato sexual? Não é necessária a nossa presença no ato sexual. Os momentos de intimidade conjugal são sublimes e invioláveis em lares de bases retas. Como você sabe, a fecundação do óvulo vai acontecer horas depois da união sexual. O elemento masculino deve fazer uma longa viagem até chegar no seu objetivo. Não se preocupe, temos tempo. Meus irmãos, as horas avançam. Já é madrugada. Chegou o momento. Vamos ao quarto de Adelino e Raquel. Eles já nos esperam para fazer a ligação espiritual com o seu novo corpo. Seja você, minha irmã, a portadora do sagrado depósito. Adelina e Raquel esperavam em espírito. Havia flores de luz pelo quarto e mais amigos completavam o quadro. Alexandre caminhou à nossa frente, cumprimentando carinhosamente o casal, desligados dos corpos físicos. O quarto se encheu de novas luzes. De todos nós partiam raios luminosos que se derramavam sobre Raquel. Meus amigos, é chegado o momento. Querido amigo, desejo receber esse meu novo filho de joelhos. Pai de amor e sabedoria, abençoe os teus filhos terrestres. Faça descer, por misericórdia, as tuas bênçãos neste ninho doméstico, transformado em asilo de reconciliação. Aqui nos reunimos para acompanhar a volta do nosso amigo Segismundo. Dê a ele, Pai, as forças para atravessar o longo rio do esquecimento temporário. Nos ajude a vencer todo o mal. Suplico a tua graça para a nossa irmã, que se entrega ao divino sacrifício da maternidade. Mas antes, porém, Pai, seja feita a tua vontade em todos os lugares do universo. Surpreso, pude ver que uma coroa brilhante e infinitamente bela descia do alto sobre a fronte de Raquel, ajoelhada em silêncio. A coroa sublime, sustentada por espíritos muito superiores a nós, que eu não podia ver, descansou sobre a sua cabeça. Passei a observar o fenômeno da fecundação.
Através dos condutos naturais, corriam os elementos sexuais masculinos em busca do óvulo. Alexandre identificou o mais apto, fixando nele o seu potencial magnético, dando-me a ideia de que eu ajudava para que fosse o primeiro a penetrar a pequenina bolsa maternal. Ambas as forças, masculina e feminina, formavam agora uma só, convertendo-se, ao meu olhar, em tenuíssimo foco de luz. Em seguida, Alexandre ajustou a forma reduzida de Segismundo, que se interpenetrava com o perispírito de Raquel, sobre aquele microscópico globo de luz, cheio de vida. Está terminado o processo de ligação inicial. Que Deus nos proteja. André, meu trabalho aqui está terminado. Mas considerando as suas necessidades de valores novos e aprendizado, solicitei a tua cooperação sempre que você puder voltar. Eu ficaria muito agradecido. Esse estudo de embriologia sob novo prisma foi fascinante, maravilhoso. Venha sempre que puder. Vai ser uma alegria contar com sua colaboração. Fiquei contemplando a vida enquanto eles conversavam. A medicina na Terra está longe de compreender a grandeza da vida, e eu, como médico que fui, estava maravilhado. Ao longe, no alto dos céus, brilhavam os astros como fulgurantes corações de luz, em praias distantes do universo, emanados como nós, uns aos outros, à procura das alegrias supremas da união com a divindade. Então, e depois de concluída a fase da fecundação, com toda esta interação, que se calhar nem sequer nos era possível imaginar uma coisa destas, toda esta interação entre o trabalho da espiritualidade e aquilo que é o processo da reencarnação, e neste caso a parte da fecundação, vamos para a última fase. E a última fase é precisamente a fase da gestação. Portanto, nesta fase da união do espírito ao futuro corpo, o que é que se vai passar depois no interior do útero materno? Isso aí também a ciência o diz, não é? Da parte física sabe os determinados passos, e por isso vamos também ver um pequeno vídeo que nos vai, em processo mais acelerado, mostrar esse período, cerca de 9 meses, aqui em 4 minutos ou coisa do género.
Mas antes vamos também ver alguns conceitos importantes sobre este período da gestação. E voltando aqui ao livro Perispírito e suas modulações, relativamente ao desenvolvimento do feto, podemos ler, ou podemos ficar a saber, que após a divisão do zigoto em diversas células, o perispírito funciona como um ímã, motivando as divisões celulares e os encaixes nas regiões apropriadas às suas especialidades. É a acoplagem das células materiais às células perispirituais. Ou seja, vai ser o perispírito que vai comandar a própria diferenciação existente entre aquelas que são as células das fibras cardíacas no coração, as fibras esqueléticas na parte dos ossos, e portanto, toda essa disciplinaridade e especialidade com que as próprias células se vão dividir vai ser comandada pelo tal modelo organizador biológico que é o perispírito. E também nos diz este livro que, partindo da célula-ovo, vão-se multiplicando novas células que, sob o comando do perispírito, de novo, se desenvolvem por grau de especialização e ocupam os devidos lugares em que irão funcionar no corpo físico. Portanto, eu adiantei-me um pouco e, de facto, aquilo que eu acabei de dizer é o que está aqui escrito. Podemos também ver e saber através deste livro que até ao fim da gestação o corpo físico do bebê estará completamente formado sob a orientação magnética do perispírito, do espírito reencarnante, a ele se justapondo célula a célula na justa medida do papel de modelador e organizador biológico de que o perispírito se reveste. Portanto, ao fim e ao cabo, tudo isto que eu tenho estado a dizer e aqui reafirmando através do conhecimento que estes diversos livros nos transmitem, coincidem com aquilo que vai ser agora o próximo vídeo, o vídeo desta última fase, portanto, do processo reencarnatório, que é a parte da gestação. E muito interessante na visualização deste vídeo é aquilo que nós podemos apreciar como aquilo que é a grandeza da obra da criação, que de facto é um autêntico milagre da vida. Mas o melhor mesmo é vermos o vídeo.
e portanto o bebê nasceu e dá-se por concluído, tal como dizia o livro dos Espíritos, que a reencarnação e a ligação entre o perispírito e o corpo físico termina exatamente com o nascimento, ainda que até aos cerca dos 7 anos de idade, só lá por volta dos 7 anos de idade, é que as capacidades perispirituais em relação ao controle do corpo físico recém-nascido, ou com pouca idade, portanto de criança, só nessa altura, só por volta dessa altura estará completo. Eu gostava mesmo, quase a terminar, que a hora já vai um pouco adiantada, deixar aqui uma questão que Kardec coloca no livro dos Espíritos, que eu achei bastante interessante, em que ele pergunta: no momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? E eu achei a questão curiosa pela resposta, que nos dá de facto que meditar. Porque dizem os espíritos, os amigos espirituais, que o espírito experimenta uma perturbação muito maior e sobretudo mais longa na reencarnação do que na morte. Pela morte, dizem eles, o espírito sai da escravidão, pelo nascimento entra nela. É claro que para nós, encarnados, nascimento é sinónimo de alegria, enquanto a morte é muito mais sinónimo de tristeza. E de resto também é natural que assim seja, porque encontros e reencontros são para nós tidos como momentos de alegria, enquanto as partidas e as despedidas são para nós associadas muito mais como momentos de alguma tristeza. De qualquer maneira, fica-nos sem dúvida a consolação do entendimento e do amparo que esta doutrina nos deixa, nos traz, e todo este acervo de conhecimentos que nos permite. E agora, mesmo a terminar, vou terminar com um último vídeo, e vai ser um vídeo porque este vídeo vai também servir, tal como aquele vídeo que vimos no início, que serviu de ligação entre a primeira parte e esta que foi a segunda. Este vídeo que agora vamos ver vai concluir a segunda parte, e depois, quando eu apresentar a terceira parte, vai ser também um vídeo com que irei iniciar, porque vai ser a ligação entre estas partes. Só para explicar, vou passar o vídeo. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Apesar do adiantar da hora, acho que, pelo menos para mim, valeu a pena a preparação deste trabalho. Bem-ajam. Obrigada.